Fala pessoal, boa tarde. Ministro Fachin, começou a chorar, decidiu chorar. Fachin, seu moleque, seu menino mimado, mau caráter, marginal da lei. Esse menininho aí, militante da esquerda, lecionava em uma faculdade, sempre militando pelo PT, pelos partidos narcoditadores, nações narcoditadoras, mas foi aí elevado ao cargo de ministro porque um presidente socialista resolveu colocá-lo na Suprema Corte para que ele proteja o arcabouço do crime do Brasil, que é a Suprema Corte, né? A nossa Suprema, que de Suprema nada tem. Fachin, sabe, às vezes eu fico olhando as tuas babaquices, as tuas bobeirinhas que você vai à mídia para chorar. Olha, o artigo 142 da Constituição está muito claro lá que as Forças Armadas são reguladas na hierarquia e disciplina e blá, blá, blá. Vide o que aconteceu no Capitólio, porque no Capitólio, quando tentaram dar um golpe, aquilo não é golpe não, filhinho. Aquilo ele foi parte da população revoltada que, na minha opinião, foram infiltrados do Black Lives Matter, dos antifas, Black Blocs, coisa que você e a sua trupe que aí integra, defendem, vocês defendem a todo custo, esses bandos de terrorista, esse bando de vagabundo, vagabundo protege vagabundo, mas não é essa esteira que a gente vai discutir. Agora você fala que o general Vilas Boas, lá em 2018, quando fez um tweet afirmando que deveria ser consultada a população e também as instituições se deveria ou não utilizar o modus operandi para o processo de Lula. Hoje você se sente ofendidinho dizendo que isso é pressão sobre o judiciário, é inaceitável, intolerável. Vai lá, prende Vilas Boas, pô. Seja homem uma vez na tua vida, vai lá e prende Vilas Boas. Fala pro Alexandre de Moraes, homenzão, o fodão. Vai lá e manda ele prender o Vilas Boas. Manda. Vai lá e prende o general do Exército, quero ver. Eu quero ver, Fachin, você, Alexandre de Moraes, Marco Aurélio Mello, Gilmar Mendes, o que solta os bandidos o tempo todo, toda hora dá um habeas corpus, toda hora vende um habeas corpus, vende sentenças, compra o cliente, opa, foi preso no narcotráfico, opa, manda para mim, eu vou ser o relator. Tendo ou não a suspeição, desrespeitando o seu regimento interno dessa supreminha aí, que de suprema nada tem, previsto lá no artigo 101 da Constituição, os requisitos para que vocês se tornem ministros, totalmente esvaziados, totalmente inócuos, totalmente oligofrênicos, ignóbeis, é o que vocês são. Principalmente você, Fachin. Você integra, a nata da bosta do STF, certo? E o que acontece é que vocês pretendem permanecer sempre intocáveis. O Vilas Boas disse isso mesmo. Tudo, Fachin, deixa eu te ensinar isso aqui e debato com você ao vivo a hora que você quiser sobre arcabouço jurídico, filosofia do direito. Podemos debater tranquilamente, sem os seus 200 assessores, que inclusive tem juízes aí na sua assessoria, sem eles, sem papelzinho na mesa, assim, tete a tete. Eu poderia debater com você, Alexandre de Moraes, tranquilamente. Daí o único que eu respeito em conhecimento é o Fux. O único que eu respeito em conhecimento jurídico. De fato. E debateria com qualquer um de vocês. Sem problema. Não iriam me dar uma surra jurídica ou intelectual. Tenha certeza. Agora, que você tem que tomar vergonha na sua cara. Olhar, quando você for tomar banho, olhar o bilauzinho que você tem e falar assim, acho que eu sou um homenzinho. Eu vou parar com as minhas bobeirinhas. O quê? Eu tô sendo duro demais? Tô sendo o quê? Ogro? Tô sendo tosco? O que você espera? Que eu seja o quê? Que eu tenha um tipo de comportamento adequado para tratar a Vossa Excelência? É claro que eu não vou ter. Eu sei que você está vendo esse vídeo aí, daqui a pouco seus assessores, e o Alexandre de Moraes, e o Toffoli, e assim por diante. Mas eu tô cagando e andando para vocês. O que eu quero saber é quando que vocês vão lá prender o general Vilas Boas. Eu queria saber o que você vai fazer com os generais. Os homenzinhos do botão dourado, lembra? Você lembra do AI-5, você lembra, para. Eu sei que você lembra. Ato institucional número 5, de um total de 17 atos institucionais, você lembra. Você era militante lá do PT, Partido Comunista, você era da Aliança Comunista do Brasil, militante idiotizado, lobotomizado, que atacava militares, junto com a Dilma, aquela ladra vagabunda, com o multicriminoso Luiz Inácio Lula da Silva, de 9 dedos, vagabundo, cretino, canalha.
O que acontece, Faquinha, é que todo mundo tá cansado dessa tua cara de filha da puta que tu tem, essa cara de vagabundo, né? Decidindo aqui no Rio de Janeiro que polícia não pode operar enquanto o crime vai se expandindo cada vez mais. E me desculpe, ministro, se eu tô um pouquinho alterado, realmente eu tô. Por várias e várias vezes já te imaginei levando uma surra. Quantas vezes eu imaginei você e todos os integrantes dessa corte aí? Quantas vezes eu imaginei você na rua levando uma surra? O que você vai falar? Que eu estou fomentando a violência? Não, eu só imaginei. Ainda que eu premeditasse, ainda assim não seria crime. Você sabe que não seria crime. Você é um jurista pífio, mas sabe que esse mínimo é previsível. Então qualquer cidadão que conjecturar uma surra bem dada nessa sua cara com um gato morto até ele miar, de preferência após cada refeição, não é crime. Você vê, o Oswaldo Eustáquio, jornalista que vocês chamam de blogueiro, foi preso pelo Xandão do PCC, foi preso aí, está aí preso ilegalmente. Eu tive acesso ao diário dele. Sabia, Alexandre de Moraes, que eu tive acesso ao diário dele, manuscrito na prisão, dos agentes que o torturaram? Sabia que eu sei? Sabia que eu sei que um chegou no ouvido dele e falou assim, a nossa missão é eliminar você. Sabia que eu sei? Eu sei. E eu sei de onde partiram essas ordens. Porque você acha que eu estou blefando? Por que, Alexandre? Você ficou putinho porque mandou a Polícia Federal na minha casa uma vez e não achou nada? Na minha quebra de sigilo bancário e telemático? É claro que tu não vai achar, idiota. Eu não sou da tua laia. Eu não sou da tua trupe. Dessa bosta de gangue que tu integra. Não, aqui você não vai encontrar nada. No máximo, uns trocadinhos. Dinheiro pouco a gente tem muito. É assim que a gente fala. Agora, ilegal a gente não vai ter nada. Será que você permitiria a sua quebra de sigilo telemático? A sua quebra de sigilo bancário? Será que você permitiria a Polícia Federal investigar você e os outros 10? Aí da Supreminha? Você não ia permitir. Vocês não têm caráter, nem escrúpulo, nem moral para poder estar na Suprema Corte. Eu concordo, né, completamente com Abraham Van Traub quando ele falou, eu por mim botava esses vagabundos todos na cadeia, aponta para trás, começando pelo STF. Ele estava certo. Ele está certo. E com ele, pelo menos uns 80 milhões de brasileiros corroboram com esse pensamento. Só que não, você agora ficou putinho, né, o Faquin putinho, porque o Vilas Boas disse que a população deveria ser consultada. Olha, tudo que é de relevância nacional, Faquin, você sabe que de relevância nacional e que é de importância para todo o povo, existe um dispositivo chamado plebiscito. Eu sei que você sabe. É basicamente isso que o general quis dizer. Se é de relevância e interesse nacional, convoque-se então um plebiscito. Né? Chama a população, chama as instituições para participarem de uma decisão que não cabe ao STF. Ao STF, pelo menos constitucionalmente, cabe a ele guardar a Constituição. Mas vocês não fazem mais isso. Você e os seus 10 amiguinhos, não guardam a Constituição. Vocês defecam sobre a mesma Constituição, que é uma porcaria. Ela foi feita para poder colocar canalhas sempre na hegemonia do poder. E claro, pessoas da sua estirpe, evidentemente, devem ser perpetuadas para que protejam o arcabouço dos crimes do Brasil, que se encontram aí na Suprema Corte. E vocês acharam que iriam me calar. É claro que vocês pensaram. E eu estou literalmente cagando e andando para o que vocês pensam. É claro que vocês vão me perseguir o resto da minha vida política. Mas eu também vou perseguir vocês. Eu não tenho medo de vagabundo, não tenho medo de traficante, não tenho medo de assassino. Eu vou ter medo de 11 que não servem para porra nenhuma para esse país? Não, não vou ter. Só que eu sei muito bem com quem vocês andam, sei muito bem o que vocês fazem. Lembro, por exemplo, quando eu tive aquele celular, meu outro celular apreendido, né? E eu deixei levar porque eu queria que os meus apoiadores vissem que eu não tenho nada a dever, nada a temer,
Por isso, entreguei meu celular mesmo, ignorando o artigo 53 da Constituição, né? O que dá a minha prerrogativa como parlamentar e representante do povo, né? De uma parte do povo que eu não represento esquerdista não. Esquerdista para mim é tudo filho da puta. Então eu não represento esses vagabundos não. Mas a parcela que eu represento, Fachin, eu ignorei o artigo 53, a emenda constitucional 35 de 2001, que deixa o texto ainda mais abrangente, né, mais fortalecido para que eu possa representar a sociedade. Eu entreguei o celular. Né, levaram o celular, a Polícia Federal levou um celular e um papelzinho lá que estava anotado algumas falas de uma live, como essa aqui. Talvez alguém me pergunte, eu vou ali, anoto um ponto para poder lembrar. E naquele dia eu tinha falado. Aí, Fachin, quando foram levar o meu celular, poderia. Né? Podia, na verdade. Ninguém falou nada, ninguém mandou um ofício dizendo não, é relacionado ao mandato. Mas quando foram apreender o do José Serra, rapidamente, quase que num estalar de dedos, Toffoli foi lá e de ofício não pode apreender o celular do José Serra, não pode apreender, né, o notebook do José Serra, são relacionados ao mandato. 2 pesos e 2 medidas não dá, né, chefe? Você vai lá e coloca que um pode e outro não pode. Acontece que no meu celular não teria o conluio do crime com vocês. No do José Serra ia ser muita coisa, né? A Polícia Federal ia ficar em um impasse gigantesco. Ia ter a prova, a materialidade dos crimes que vocês cometem e vocês teriam que aprovar ou não essa investigação. A Polícia Federal ia ter que agir, não ia? É claro que vocês não querem ficar nas mãos de delegados federais. É claro que vocês não vão querer ter que dividir a parcelinha de vocês com mais alguém. Né? Vocês não vão querer fazer a rachadinha de vocês. Porque vocês querem tudo, são goelões. Vocês não querem colocar o copinho na bica e pegar um pouquinho, não. Vocês querem tudo para vocês. E me desculpe, Fachin, se eu estou zangado, ou se eu estou alterado, ou se eu falei alguma coisa que te ofendeu, mas foda-se, né? Foda-se, né? Porque vocês merecem ouvir. Vocês não esperavam que pessoas como eu fossem eleitas. Queríamos ter, pelo sufrágio universal, a representatividade popular. E vocês esperavam que qualquer um que entrasse iria se seduzir pelo poder também e ficar na mãozinha de vocês, porque vocês iriam julgar alguém que está cometendo algum crime. Não. Comigo vocês sentaram do meio para trás. E tem mais alguns lá assim também. Pode ter certeza. Agora, quando você entra politizando tudo, tá? Quando o Bolsonaro decide uma coisa, você vai lá, não, isso não pode. Você desrespeita a tripartição dos poderes, a tripartição do Estado. Você vai lá e interfere, né? Comete uma ingerência na decisão do presidente, por exemplo, e pensa que pode ficar por isso mesmo. Aí quando um general das Forças Armadas, do Exército, para ser preciso, faz um tweet, fala sobre alguma coisa, né? A conversa com o general, né? O livro que você está falando, conversa com o comandante, se não me engano, e você fica nervosinho, ô Fachin, é porque ele tem as razões dele. Lá em 64, na verdade em 35, quando eles perceberam a manobra comunista de vagabundos da sua estirpe, 64 foi dado então um contragolpe militar, em que teve lá até que os 17 atos institucionais, o AI-5, que é o mais duro de todos, como vocês insistem em dizer, aquele que caçou 3 ministros da Suprema Corte, você lembra? Caçou senadores, deputados federais, estaduais. Foi uma depuração, com um recadinho muito claro, ó, se fizer besteirinha a gente volta. Mas o povo, naquela época ignorante, acreditando na Rede Globo, disse: queremos democracia, presidencialismo, Estados Unidos, somos iguais, não sei o quê. E os ditadores, que vocês chamam, entregaram então o poder ao povo. Que ditadura é essa, né? Que ao invés de combater a resistência, né, com ferro e fogo, não, eu entrego o poder de volta. Aí vocês rapidamente, né, Assembleia Nacional Constituinte, nova Constituição, 85, depois 88, pum, fecha, sacramenta, se blinda, e aí cresce um bando de vagabundos no poder que se eternizam. Dança das cadeiras, eu vou pro TSE, agora não, sou do STF, agora eu vou presidir. Quem preside esse ano? Cada 2 anos, aquela sempre será no TSE o presidente, o ministro do STF. Ou seja, perpetuação do poder.
E a fraude nas urnas? Não, vai estar sempre aqui na nossa cúpula, sempre iremos dominar. Tá tudo tranquilo, tá tudo favorável. É sempre o toma lá, não é nem toma lá da cá. Realmente vocês são impressionantes. Faquinha, um conselho para você. Vai lá e prende o Vilas Boas, rapidão, só pra gente ver um negocinho. Se tu não tem coragem, porque tu não tem culhão roxo para isso, principalmente o Barroso, aí que não tem mesmo, né? O Barroso que não tem culhão roxo, na verdade ele gosta do culhão roxo, né? Gilmar Mendes, isso aqui é só, Barroso, o que ele gosta? Culhão roxo, mas não tem culhão roxo. Fachin, covarde, e Gilmar Mendes, é isso que tu gosta, né, Gilmarzão? A gente sabe, mas enfim, eu sei que vocês vão querer armar uma pra mim pra poder, né, falar o que esse cara falou aí no vídeo sobre mim, me desrespeitou a Suprema Corte é o cacete. Na minha opinião, vocês já deveriam ter sido destituídos do posto de vocês e uma nova nomeação convocada e feita de 11 novos ministros. Vocês nunca mereceram estar aí. E vários que já passaram também não mereciam. Vocês são intragáveis, tá certo? Inaceitável, intolerável, Fachin. Não é nenhum tipo de pressão sobre o judiciário, não, porque o judiciário tem feito uma sucessão de merda no Brasil. Uma sucessão de merda. E quando chega em cima, na Suprema Corte, vocês terminam de cagar a porra toda. É isso que vocês fazem. Vocês endossam a merda. Então, como já dizia lá Rui Barbosa, né, a pior ditadura é do judiciário, pois contra ela não há a quem recorrer. E infelizmente é verdade. O judiciário tem feito uma, vide MP, Ministério Público, uma sucessão de merdas. Um bando de militantes totalmente lobotomizado, fazendo um monte de merda. Esquecendo da prerrogativa parlamentar e, por exemplo, indo atrás da Cris Toneto, porque ela falou a respeito de militantes LGBTs, sensualizando crianças, defendendo a ideologia de gênero nas escolas, na verdade, o sexo nas escolas com ideologia. E quando ela fala, ela está respaldada e eu falo por aqui o que eu quiser. Eu estou falando com base na liberdade de expressão, que o cretino do Alexandre de Moraes lá atrás, quando ele foi passar pela sabatinada do Senado, falou mais de 17 vezes em menos de 1 minuto de vídeo. Liberdade de expressão o tempo todo. Tá? Que é constitucional, tá no artigo 5º, que é cláusula pétrea, a chamada cláusula de pedra. Né? Salvo engano, inciso 9º ou inciso 16. Um é para liberdade de expressão e um para liberdade de manifestação. Aí, e também falo com base no artigo 53, garantia constitucional. Eu acho que vocês não mereciam estar aí. E por mim, claro, que se vocês forem retirados daí, né, seja por nova nomeação, seja pela aposentadoria, seja por pressão popular, ou seja lá o que for, claro que vocês serão presos, porque vocês serão investigados. Então vocês não terão mais essa prerrogativa. Seria um pouco diferente. Mas eu sei que tem muita gente aí na mão de vocês e vocês na mão de muita gente. Lá no Senado tem muito senador na mãozinha de vocês. E vocês estão nas mãos de muitos senadores. Por isso vocês ficam brigando quando vai ser um presidente ou outro. Vocês querem fazer a ingerência da Câmara e do Senado. Quem vai ser? Quem será que vão pautar o nosso impeachment? Será que eles vão... Eu só quero um ministro cassado. É tudo que eu quero. Um ministro cassado. Para os outros 10 idiotas pensarem, pô, não sou mais intocável. É melhor eu fazer o que eu tenho que fazer. Julgar aquilo que é constitucional, de competência da corte. Fachin, intolerável, né, inaceitável, é termos você no STF. No mais, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, força e honra.